Prezado ilustre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos a pretensão de desenhar o direito para você, para que você possa entender, trazer de forma clara, didática, uma linguagem bem tranquila, para que todos absorvam tudo que a gente passar aqui. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e hoje eu trouxe dois convidados de peso. Vou começar pelo aniversariante de profissão, Dr. Ronaldo Rotti. Ronaldo, dá um cumprimento nossos ilustres assistentes. Sim, eu cumprimento a todos aí, ouvintes aí do nosso programa Direito Ilustrado, parabenizando aí o professor Renan, né, por essa iniciativa. Vamos falar um pouco sobre o direito militar, a justiça militar, a polícia militar. Estou ao lado aqui de um grande amigo aí, né, advogado, Dr. Felipe, né, que se formou, inclusive, aqui na Escola Paulista de Direito, né? Estamos nas dependências da Escola Paulista de Direito, então é muito prazeroso aí a gente dedicar aí essa conversa aí para os nossos ouvintes, né? Felipe, por favor. Bom dia a todos, boa tarde, não sei o horário que estão assistindo. É um prazer só de ter sido convidado aqui pelo meu amigo, professor, colega de profissão, Dr. Renan, já me sinto totalmente elogiado. Está ao lado de tal figura do direito militar, com hoje 30 anos de magistratura, para mim, sem dúvida, é uma grande honra. Cumprimento a todos e é só agradecimento por estar participando desse evento de hoje. Bom, estamos aqui nas dependências da EPD, Escola Paulista de Direito, onde faço parte do corpo discente da pós-graduação de Direito Militar e a convite, inclusive, do coordenador da pós-graduação, que é o juiz que aqui está presente, Ronaldo Rotti. Agradeço desde já a EPD por ter cedido espaço e tão belo plenário. Aliás, é o primeiro podcast que nós estamos fazendo de forma externa, né? Então viemos aqui para São Paulo para prestigiar essas duas celebridades, os nossos dois ilustres convidados, e estou grato por ter essa oportunidade aqui. Mas pessoal, vamos lá. Já entenderam que um é um juiz, inclusive juiz militar. E aí vamos entender o porquê que tem essa diferenciação entre juiz da vara comum e o juiz militar. E o outro é um advogado que veio da caserna, se tornou um advogado e milita muito na área militar também. Muito conhecido nas redes sociais, ambos são conhecidos nacionalmente. E por isso quero conhecer um pouco mais eles, uma questão da vida pessoal, antes da gente entrar no mérito do direito militar, que é o tema de hoje. E gostaria de saber a idade, se é casado, se tem filhos, começando pelo Dr. Rotti. Puxa vida, falar da gente é tão, né, eu diria até desnecessário, né? Mas para os nossos ouvintes aí, sou juiz da Justiça Militar, né, na data de ontem, né, 10 de janeiro de 2024, completamos 30 anos de magistratura, né? E daqui 30 e poucos dias eu completo 50 anos de serviço público, né? Portanto, eu tenho 30 anos de magistrado na Justiça Militar, estou na primeira auditoria militar e anteriormente, né, iniciei carreira na Polícia Militar, na Escola de Oficiais do Barro Branco, né? Fiquei na Polícia Militar 19 anos e 11 meses, né? O último posto que ocupei foi o de capitão, onde fiquei 5 anos no posto de capitão. E aí, né, estudando muito direito, já professor de direito nas escolas da Polícia Militar, surgiu, né, o concurso para a Justiça Militar, e aí eu me encorajei, né, a prestar esse concurso, tive que estudar muito e a carreira iniciou, né? Só para fazer uma parte, professor, Pois não. Só para que todos entendam, o nosso professor Rotti, ele veio das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, famosa Rota, que é a nata da Polícia Militar. Então essa foi a escola que antecedeu a magistratura dele. Sim, na verdade, eu fiquei 19 anos e 11 meses na Polícia Militar, né? Eu, na verdade, servi em 11 unidades na PM, né? Todas elas eu guardo um apreço muito grande, né? Atuei muito na área operacional,
E aí trabalhei no tático móvel, né, hoje seria Força Tática. Em seguida, fui oficial da rota, né, fui movimentado, fiquei na rota, seria pós-graduação aí do policiamento. Depois eu fui para a área do trânsito, policiamento de trânsito, tive na área das escolas, né, na área de ensino da Polícia Militar, tive no Estado-Maior da Polícia Militar, atuei aí na área legislativa, na área de inteligência da polícia. E então a minha bagagem de polícia militar, ela foi muito bem trabalhada, muito bem vivida, né? E a rota, sem dúvida, é uma das unidades, dessas 11 unidades aí que eu resumidamente atuei, que realmente traz aí um sabor, né, destacado, né, porque a rota é uma unidade de elite da Polícia Militar, uma tropa extremamente preparada, né, para enfrentar o crime, hoje o crime organizado, né. Na época em que eu fui tenente na rota, nós não tínhamos crime organizado, né. O crime organizado é algo recente no Brasil, né? Mas é uma tropa altamente preparada, que tem um serviço bem definido, e obviamente sempre quando falam do meu currículo todo, lembram esta passagem pelo Batalhão Tobias de Aguiar, né? Mas sem dúvida, né, foi uma unidade onde tivemos oportunidade de conhecer as agruras, né, as dificuldades do policial, e também verificar a importância e a essência dessa atividade na proteção do cidadão, né? Então, a gente poderia fazer uma monografia, ficar aqui o programa todo falando sobre isso, mas apenas um en passant aí sobre essa passagem pela rota. O que antecedeu a magistratura, né? Porque isso tudo vai fazer sentido, vai fazer um reflexo na personalidade que ele acabou se tornando depois. L3 Marketing, nosso querido Leonardo Lameirão Lima, por isso L3. Esse é o cara para fazer toda a assessoria que você precisar para sua empresa, seja uma questão de publicidade, seja uma questão de agência, seja até questões de tráfego para você que faz o seu impulsionamento na rede social chegar até o público que você precisa chegar. Nada adianta você ficar jogando no meio do mar. Você precisa saber pescar no aquário, é o que o Leonardo sabe fazer. Conversa com ele, L3 Marketing vai resolver o seu problema com um investimento justo. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Felipe, você polêmico, vejo nas redes sociais que tem muita gente que não entende por que abandonou o oficialato para ser advogado. Conta um pouco disso para nós. Antes fala casado, filhos, e depois você fala um pouco de por que escolheu essa área, por que abandonou e foi para a advocacia e especificamente direito militar. Bem, de novo, bom dia a todos. Olá a todos. Meu nome é Felipe Vinícius Silva. Atualmente eu trabalho como advogado, especialista em direito militar aqui na nossa Escola Paulista de Direito. Eu comecei no militarismo muito cedo. Eu comecei prestando para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar e para a Academia da Força Aérea, né? Foram dois concursos que eu tive a grata satisfação de ser aprovado nos dois ao mesmo tempo. Então eu poderia escolher ou ir para Barbacena, em Minas Gerais, para fazer a escola preparatória de cadetes, ou direto para Pirassununga fazer a Academia da Força Aérea. Eu fui para a Academia da Força Aérea, onde eu fiquei 2 anos lá, e lá tem uma seletiva de voo, tudo, acabei sendo desligado junto com uma leva lá de voo e saí do militarismo, mas como cadete aviador da Força Aérea. Nisso, a gente acaba pegando gosto, né, Dr. Roth, pela parte de direito militar, pelo militarismo, a gente começa a ver que é um outro mundo que realmente é muito difícil quem está de fora entender. E eu falei, não, quero continuar nisso. E na época, né, hoje eu sou divorciado, eu não tenho filhos, não respondi essa pergunta, né? Mas na época, o meu sogro,
já era sargento aposentado da polícia. E ele começou a falar, você saiu da Força Aérea, por que você não vem para a Polícia Militar? Vem, você vai gostar. E ele contava, Dr. Ruth, as histórias dele. Sim. Histórias com certeza que o senhor tem várias parecidas com uma rota, né? E isso me motivou, falando, deve ser legal. Aí na época não estava nem aberto o concurso para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, eu prestei para soldado da polícia. Prestei para soldado da polícia, fui aprovado, comecei a fazer o curso e me formei. E comecei a gostar. Só que a gente vai estudando com o passar do tempo, a gente sente que ter um pouco mais de voz ativa no serviço policial é de extrema importância. Para a sua própria segurança, jurídica no caso, e para você poder salvar de repente pessoas que não têm tanto conhecimento e não sabem o que estão fazendo. E foi aí que eu decidi prestar para a Academia do Barro Branco. Prestei para a Academia do Barro Branco também, foi aprovada na primeira vez que eu prestei. Me formei lá. E lá eu comecei a realmente gostar. Eu gostava do militarismo. E lá na Academia do Barro Branco eu comecei a gostar de direito militar. Eu lembro que foi no segundo CFO quando eu comecei a ter aula de direito militar, direito processual militar. Não lembro exatamente qual foi a ordem, mas aí eu comecei a gostar. E foi uma área que eu comecei a me apaixonar. Na polícia militar começou a me levar para essas áreas, né? Na polícia, quando você gosta de cachorro, né? Você começa a fazer curso de canil, de faro, de localização de vítima em escombro, de helicóptero você vai pro águia e tudo mais. Eu comecei a me especializar na parte de direito militar. Aí eu fiz o curso de Polícia Judiciária Militar na Corregedoria, fui chamado para servir na Corregedoria da Polícia Militar, um lugar que eu aprendi demais. Depois eu fui comandante de companhia, comandante de seção de Justiça e Disciplina, oficial de Polícia Judiciária Militar de toda a Zona Norte de São Paulo. E comecei a gostar da carreira, comecei a gostar muito da carreira. Por uma questão até da mesma forma que saí de soldado para oficial, eu comecei a querer ter um pouco mais de voz ativa. E eu via que, por mais que a gente ache às vezes que tenente tem muita voz ativa, eu não tinha tanta liberdade e autonomia como gostaria de ter. E isso começou a me levar a pensar o que eu poderia fazer fora, até do serviço público e da polícia militar. E eu comecei a gostar da parte da advocacia, comecei a entender que hoje é uma área muito procurada, mas tinha muitos profissionais que eu admirava. E eu comecei a falar, vou tentar fazer isso. E a partir de então fui traçando o caminho nessa linha e estou aqui hoje, perante vocês. Muito bom. Dr. Roth, para que o público entenda, para uma pessoa ser juiz de direito militar, ele precisa ter sido militar antes ou não? E a segunda pergunta fez a magistratura, o concurso é o mesmo para o juiz comum, juiz togado comum, ou é um concurso específico? Ok. Perguntas muito boas, né? As duas aí, porque dá para a gente apresentar para o nosso ouvinte aí esse ambiente especializado, né? Que é a Justiça Militar. Em verdade, a Justiça Militar é um órgão do Poder Judiciário, né? Previsto na nossa Constituição Federal, lá no artigo 92, assim como a Justiça do Trabalho, assim como a Justiça Eleitoral, que são justiças especializadas, né? E essas justiças especializadas convivem com a Justiça Comum, né? No âmbito estadual e também no âmbito federal. Então, para a gente entender que o Poder Judiciário é um poder, né? Dentre os poderes da República, previsto na Constituição Federal, e a Justiça Militar é um órgão do Poder Judiciário. A pergunta que você me faz, né? Para ser juiz na Justiça Militar, né? Você precisa ser militar? Não. Aliás, a realidade demonstra até que né, há um número muito grande de civis, né, que hoje ocupam o cargo de juiz militar. Então, veja, qualquer brasileiro, né, desde que seja habilitado, tenha um curso de direito, preencha os requisitos, que hoje são muitos requisitos, todos eles estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, podem então prestar o concurso para a área especializada da magistratura, no caso a Justiça Militar, como também a Justiça do Trabalho, né? Agora, o que nós temos de diferença aqui de São Paulo, do nosso estado de São Paulo, para os demais estados, né? Então, estado de São Paulo, Minas Gerais e também Rio Grande do Sul, existe uma justiça militar de primeiro e segundo grau, né?
Nos demais estados, então a gente tem 27 unidades da federação, então a situação é diferenciada. Por quê? Porque nós vamos ter uma justiça militar de primeira instância, que normalmente é uma vara, né, um segmento da justiça comum, que vai conhecer da matéria especializada, né? E o segundo grau seria o próprio TJ, né, do estado correspondente. Pegamos um exemplo, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina. E a pergunta que você me faz, né, o concurso para ser juiz da Justiça Militar, ele é idêntico ao da comum? Hoje sim, né, porque o Conselho Nacional de Justiça, ele foi criado em 2004, na reforma do Poder Judiciário. Ele padronizou uma série de procedimentos em todo o Poder Judiciário do Brasil, né? Dentre as várias padronizações aí e tal, a questão das exigências para o concurso. Então, hoje, aquele que presta concurso para a Justiça Comum, para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Militar, ele vai ter uma essência de exigências que são iguais para todos esses ramos, né? Alguma coisa de específico para o campo, né, que você está se propondo a concorrer, né? Então é isso basicamente, né, para a gente apresentar de uma maneira bem formal para o nosso ouvinte, né? Então a Justiça Militar é uma justiça que existe no âmbito federal, JMU, Justiça Militar da União, e no âmbito estadual, JME, né? Então, é uma atuação especializada, por quê? Porque você trabalha com uma legislação que atinge um grupo de profissionais, né? São os profissionais de segurança pública e militares, né? No caso da União, né? Os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e no âmbito estadual, os policiais militares e os bombeiros militares. Todos eles, né, submetidos a uma legislação também específica, um código penal militar, um código de processo penal militar, né, e a Justiça Militar tem como essência conhecer dos crimes militares, né. Então, quando o militar, seja ele estadual ou federal, pratica um crime, né, em serviço ou em razão da sua condição de militar, né, nós podemos já desenhar aí uma competência da Justiça Militar, né? Obviamente que a Justiça Militar tem outras competências, né, mas essa é a principal. Professor, deixa eu desenhar um pouco aqui agora. Quando ele começou a falar a respeito de só no estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul ter um tribunal militar onde tem a primeira e segunda instância, significa que aqui nós temos, né, os juízes militares que só vão atuar nessa área, no caso, a primeira auditoria trabalha na primeira instância desses crimes e depois tem um recurso, né, o segundo, o tribunal. Nos outros estados, a vara criminal vai acumular uma função, vai fazer também o direito militar. Então não é um juiz especialista que só faz aquilo, ele vai acumular essa função. Quando vai para o segundo grau, no Tribunal de Justiça, vai ser uma Câmara do Tribunal de Justiça que vai, ou seja, só mais uma Câmara, não como aqui, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que tem todo um tribunal que cuida. Então essa é uma diferença. Outra diferença é que para ser juiz militar, existe o concurso de juiz militar, assim como existe o concurso de juiz comum, juiz trabalhista, etc. Para o promotor, não. O Ministério Público, ele vai ser designado, ele presta concurso para qualquer cargo do Ministério Público, né, para qualquer área, e ele vai ser designado, então, para a Justiça Militar. Claro que acaba depois pegando gosto, fica na casa, né, não vai embora. Dr. Edson, que é nosso amigo aqui também. Sim, professor também da pós-graduação, Dr. Edson, que aqui não tem a menor cheiro de promotor. A gente não costuma gostar muito de promotor e o Edson é um amor, né? A gente gosta bastante dele. É verdade. Se você me permite, professor Renan, veja, o professor Renan é o nosso professor, né, integra o corpo docente da Escola Paulista de Direito aí, na pós-graduação de Direito Militar, que é um curso raro no Brasil, né? E a pós-graduação aqui na Escola Paulista de Direito, ela tem uma marca de excelência, né? E vocês podem aí falar de cunho próprio, porque, né, bom, o professor Renan foi o nosso aluno aqui na pós-graduação da EPD e se tornou
depois de formado, nosso professor, né? Então, ele viveu a discência aqui na Escola Paulista de Direito e agora é professor. E o nosso doutor Felipe, né, é recém-formado, é um advogado que se especializou na matéria de direito militar. Mas quando você fala da atuação do Ministério Público, né, é isso mesmo, né, o Ministério Público que atua na área civil, que atua no júri, que atua numa área específica do Ministério Público, ele pode optar também por atuar na área do direito militar, da justiça militar. Apenas uma observação que no âmbito da União existe uma carreira específica do Ministério Público, que é o Ministério Público Militar. Sim. Então, no âmbito da União, no âmbito federal, né, aquele que quiser ingressar na carreira de promotor para atuar na área militar, ele vai ter uma carreira específica, né? Então, é o MPM, né, é o caso do Militar. Renato Brasileiro, né, bem conhecido, Renato Brasileiro, professor. Um dos grandes nomes aí, juristas aí, de primeiro nível, né? E sim, ele integra o MPM. Assim como integrou o Jorge César de Assis, outro grande nome, Cláudio Amin, e se a gente for Coimbra Neves, nosso aluno da Academia Militar do Barro Branco, e hoje aí um exponencial no Brasil, né? Já está muito claro que a pessoa que não sabe se comunicar em outros idiomas é carta fora do baralho do mercado de trabalho. Então, se você quer se capacitar com excelência, eu indico para você a Excellent Global Idiomas. Essa escola de inglês e espanhol, ela vai te capacitar, te dar os instrumentos necessários para entrar no mercado de trabalho, para conseguir uma melhor posição na sua empresa, para poder crescer até como ser humano. Eu já sou formado em inglês e espanhol e digo que é uma forma de você se aprofundar na cultura de outros países. Então é um conhecimento fantástico. Você que não tem nenhuma atividade nova, recomendo também que faça um curso e aprenda uma língua nova. Realmente é uma forma de você crescer, se aprimorar e ainda abre a possibilidade de fazer viagens mais interessantes. Portanto, fica a recomendação: Excellent Global Idiomas. Você que nos assiste, que gosta de Tribunal do Júri, eu convido você a conhecer o nosso curso online nojuri.com.br. Esse curso vem trazer você desde o momento do recebimento do cliente, do inquérito policial, do flagrante, até o momento da sustentação na fase do júri e também recursos. Portanto, é um curso completo para você que está ingressando no mundo aí do Tribunal das Lágrimas, da porfia dos argumentos, e você vai então ter domínio de muitas ferramentas, 11 ferramentas que todo tribuno de sucesso conhece e pratica, aumentando muito a chance de sucesso no seu júri. nojuri.com.br. Eu quero falar com vocês sobre o despachante piloto. O despachante piloto tem mais de 20 anos de tradição, já está aqui na região de Americana, atendendo aos seus clientes, e é um lugar onde você vai entregar o seu documento, a sua carta para fazer a sua renovação, e você não vai ter dor de cabeça, vai resolver isso com muita tranquilidade. Então isso é uma vantagem, não vai pegar fila, não vai ter nenhum tipo de embaraço e vai resolver o seu problema sem dor de cabeça, com o despachante piloto. Mais informações, siga nossas redes sociais e entre em contato. Professor, antes de passar a pergunta para o Felipe, eu gostaria de saber por que o militar tem o seu próprio Código Penal Militar, Código Penal Processual Militar, e não é o Código Comum como todos os outros? Por que é específica a lei para o militar? Tá. É uma boa pergunta também, e a gente aproveita o ensejo, né, até porque os ouvintes aí né, podem não serem da área militar, né, a maioria até não é, né? Veja, essa é um critério estabelecido na nossa lei maior, na Constituição Federal, criando os órgãos do Poder Judiciário. Obviamente, quando a Constituição criou
o órgão do Poder Judiciário, ela definiu a competência desses órgãos. Então, por exemplo, a Justiça Militar da União, ela processa e julga os militares da União, Marinha, Exército, Aeronáutica, que venham praticar crimes militares. Os crimes militares, eles são específicos do Código Penal Militar. Esse Código Penal Militar é uma lei federal e ela vai alcançar não só os militares federais, mas também os militares estaduais, os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque nessa comunidade, né, você falando de militar definido na Constituição Federal, você vai ter uma exigência que não existe no mundo civil, que é a hierarquia e disciplina militares. Então, foi a nossa própria Constituição Federal que definiu esta categoria de profissionais, né, essenciais aí na proteção, seja da pátria, seja da segurança pública, e que tem que ter uma legislação específica. Por ter uma legislação específica, por ter exigências aí profissionais muito rigorosas, aí, tem que enfrentar o perigo, tem que enfrentar o crime, não pode titubear, né, tem que agir profissionalmente, com armamento, né, são pessoas que andam armadas, existe todo um rigor, e este rigor é próprio da legislação militar, o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, né? De toda forma, veja, e aí vale a pena a gente também dizer aqui que, embora o militar, né, ele estando submetido a essa legislação rigorosa, inclusive perante uma justiça especializada, né, que é a justiça militar, ele também se submete à justiça comum e à justiça federal. Então, o militar, ele, assim como todo brasileiro, né, ele se submete a toda a legislação existente. No plano criminal, né, o militar ele pode responder um crime militar porque feriu uma conduta prevista no Código Penal Militar, mas ele pode praticar um crime comum previsto no Código Penal Comum, estadual ou federal, dependendo aí a situação. Então, é por isso, né, para a gente entender bem aí, o militar ele é uma pessoa no Brasil, uma categoria aí das mais específicas, né, porque ele sofre o rigor aí da legislação militar, mas ele também responde de igual maneira a qualquer outro cidadão diante de toda a legislação nacional, né? Se você estivesse perguntando, será que o Código Penal Militar tem menos crimes que o Código Comum? Será que o militar, o Código Comum tem um número maior? Não, pode ter certeza que todo crime que é do cidadão comum está contido no Código Penal Militar. E mais, né? Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Dormir em serviço. Você já dormiu no serviço? Talvez sim. Se você for uma pessoa, né, um civil, isso não é crime. Mas para o militar é. Porque imagina as consequências que um dorminhoco pode causar numa operação, em toda uma segurança de um quartel, por exemplo, enfim. Então, existem condutas que, para a vida civil, são praticamente irrelevantes, que na justiça militar é vista com rigor. E o que eu vou aproveitar agora para perguntar para o Felipe, até voltando aqui na questão da carreira, para ser advogado militar, é necessário ser militar? Essa eu sei que é fácil, ter sido militar. E agora a pergunta mais capciosa. Você acredita que o fato de ter sido militar te torna um melhor advogado militar? Essa é uma pergunta que já me fizeram bastante. Na experiência, tanto na parte, quando eu era militar... Até a primeira parte da pergunta, volta lá. Na primeira parte, se precisa ou não. Tá bom. Objetivamente, não precisa. A advocacia militar ela é aberta a qualquer advogado que queira se aventurar nessa área. A grande questão é o parênteses agora. Não é uma área que vale a pena se aventurar. Ou você se especializa, ou você vai passar vergonha. A verdade é essa. E eu já vi isso acontecer dos dois lados. Isso acontece. Porque assim, no direito, eu vou até defender um pouco, como fui militar, eu vou defender um pouco, que vai na segunda parte da pergunta. No direito, você se forma na faculdade de direito, você pode, eu quero ser previdenciarista, eu quero ir no direito do trabalho, eu quero ir no direito penal. Bacana, você consegue
estudar em escritórios, fazer estágios. Inclusive teve essas matérias na faculdade, né? Diferente do direito militar. Direito Se militar você não nem procurar tem. na pós-graduação, você não vai ter acesso. Na graduação você nem tem direito militar, é verdade. Exato. Você nem tem mesmo. Então é até difícil explicar para o delegado, às vezes, quando você está apresentando uma ocorrência, às vezes. Aí você está nessa situação, então você consegue estagiar no escritório que te dê a base que você quer. No direito militar não seria diferente, você pode estagiar no escritório assim também. A questão é uma área tão especializada que envolve não só direito, envolve sentimento, envolve dever, envolve o orgulho, o amor à bandeira, envolve um monte de bens jurídicos que não é comum do cidadão civil. O advogado, ele pode ser, sim, ele pode ter uma boa atuação, estagiando em bons escritórios e tudo mais, mas se ele não for militar, e aí é a segunda parte da pergunta, ele nunca vai entender 100%, por exemplo, por que aquele oficial tomou aquela atitude, ou porque até mesmo aquele policial da ponta da linha fez isso e não aquilo, porque ele não consegue ver os bens principais, basilares do militarismo, que é a hierarquia e a disciplina. Eu vi, acho que foi ontem ou anteontem, uma notícia de uma enfermeira que estavam decidindo a justa causa dela, porque ela abandonou o serviço dela num hospital lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, para ver a queima de fogos, na hora da queima de fogos. Ela saiu 15 minutos antes da meia-noite para ver a queima de fogos de Copacabana e retornou para o serviço. Ela tomou uma justa causa, demissão, e conseguiu ainda reverter a justa causa, porque achou que não era proporcional. O civil que olha essa situação, né, Dr. Ruth, ele não consegue entender que se fosse um militar que tivesse feito isso, ele ia para o presídio por 15 minutos para ver a queima de fogos, mesmo que nada tivesse acontecido de errado. Isso, se cai num advogado que não entende isso, ele não consegue, eu acho que fazer, né, Dr. Ruth, uma defesa explorando esses detalhes, essas situações. Eu vou aproveitar a diferença de militar e não, porque eu não sou militar e advogo também na justiça militar. Mas eu não tive essa carreira, né? Nunca vesti uma farda. E essa é a diferença. O fato de nunca ter vestido uma farda. E eu confesso que mesmo passando pela pós-graduação, aprofundando todos os módulos, eu me senti descalço quando eu me formei. Porque você fala, tá, e agora? Vou pôr isso em prática? Vou colocar a vida em risco, a liberdade em risco de um policial, de um segurança, de um agente da segurança pública? É uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a responsabilidade do direito militar é forte. Assim como fazer júri de policial militar, é fácil. Fácil, é muito mais difícil a questão da responsabilidade. Te cobra muito mais a si mesmo. Mas aí vem o diferencial da EPD. Né? O fato de eu ter feito pós-graduação aqui, ela era presencial. E aí, ladeando pessoas como eu chamo ele de Vinícius, mas Felipe Vinícius, ou outras pessoas também, que não vou ficar citando o nome, senão vou cansar aqui e vou ser injusto de quem eu esquecer, e até mesmo os professores foram abertos para responder questões de ordem prática que me deu o suporte para poder me aventurar. Já não seria tão aventura porque eu já tinha feito a pós-graduação, eu tinha o hard skill, mas pôr na prática é diferente. Mas aí que vem essa questão de ladear e conseguir buscar. Não ir sozinho, é legal também você buscar bons parceiros, principalmente no início, para não ir sozinho e ir pegando a bagagem, né, Dr. Ruth? Uma questão interessante, o professor Renan aborda, né, a questão da pós-graduação. Né? A pós-graduação em Direito Militar, ela tem um diferencial e que é importante a gente até conversar, porque mesmo não havendo a matéria, a disciplina de direito militar na graduação do direito, como disse aqui o nosso doutor Felipe, né, nós vamos ver que a pós-graduação em direito militar ela vai suprir esta deficiência. Sim. Então, assim como o professor Renan, muitos alunos, né, não tem nenhum parentesco com militar, né, desconheciam a área militar e vieram fazer a pós-graduação aqui na Escola Paulista de Direito e saíram daqui extremamente felizes, hoje são especialistas e estão atuando na área. Né? E como a gente começa a falar em direito militar, a gente vai longe. Né? Mas uma informação importante, até para fechar essa ideia, é que o direito militar é o direito mais antigo no Brasil.
né? Ele chegou aqui com a família real em 1808. Então, veja, depois vieram os outros direitos. Então, como a gente vê hoje, né, o direito à infância e juventude, o direito do consumidor, né, da violência doméstica, tem coisas novas mesmo. Sim, que são matérias, né, novas. Então, o direito militar foi o primeiro a chegar no Brasil. No entanto, embora seja o mais antigo, é o menos conhecido. Por isso que o curso de pós-graduação é algo realmente fascinante aí para aqueles que tiverem interesse. Você que quer adoçar a sua vida, que quer um doce de qualidade, seja na sua casa como sobremesa, ou seja até para um evento, conheça Amor por Bombons. Segue aqui esse @ no Instagram. Amor por Bombons vai ter uma variedade de sabores, não só de trufas, como também brigadeiro de pote, maracujá com brigadeiro, doce de limão com brigadeiro. São todos fantásticos e ainda serve para você que quer uma segunda renda, quer ganhar um valor extra. Conversa, manda sua mensagem lá no Amor por Bombons e veja como funciona para você comprar e revender. Seja uma revendedora Amor por Bombons. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar a isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Professor, o que eu vi na pós também, e aí até como professor, e as minhas matérias, o senhor me passa missões que são muitas vezes intercalar com o direito constitucional, e eu vejo que tem muitos alunos, porque constitucional tem faculdade que leva a sério, mas tem faculdade que não leva. O cara vai vir aprender constitucional com a gente. Eu percebo isso. Então, tem faculdade que é igual TGE, IED, sei lá, alguma matéria que levou na flauta e, nossa, ela é a base. Né? Na minha faculdade, vou ser sincero, não foi fraco. Porém, eu fiz PUC Campinas, não tenho problema com isso. Porém, foi um ano só. Poxa vida, a lei que é a mãe de todas as outras, você vai dar um ano. Depois eu fiz pós-graduação em Direito Constitucional para poder aprender de verdade. E um semestre inteiro foi o artigo 5º, que é normalmente para o criminalista, onde ele vai se socorrer sempre. E pode ser também criminalista militar. A gente se socorre da Constituição Federal, porque nunca pode ser violada. Agora, já falamos que o Código Penal Militar é mais completo, ou seja, tem mais crimes, né, tem coisas a mais do que o Código Penal comum. Me responde uma coisa, Dr. Roth. Ele é mais rigoroso que o comum ou menos? E por quê? Veja, essa pergunta ela é muito recorrente, né? Principalmente aqueles que não são da área militar. Né? Nós precisamos lembrar que a área militar, já vimos aí as exigências para uma pessoa ser militar, né? Porque o sujeito não nasce militar, né? Ele nasce na sociedade e, veja, na sociedade ele opta por ser militar. Né? Assim como ele poderia fazer engenharia, poderia ser um técnico, informático, ele resolve ingressar numa instituição militar. Né? Ele vai ter muito mais deveres do que direitos. Eu costumo dizer, até em matérias publicadas aí na rede social, que a instituição militar ela funciona, ela é muito eficiente, mas muito eficiente mesmo, seja na área federal, seja na área estadual, porque o número de deveres é muito maior do que o número de direitos. Então, você tem deveres, você tem responsabilidades. E isso se reflete na legislação, porque é próprio do agir, do pensar, né, no militar. Veja, o Código Penal Militar ele existe para crimes em tempo de paz e para crimes em tempo de guerra. Então já começa por aí. A pena de morte ela é prevista no Código Penal Militar, em crimes em tempo de guerra. Isso é uma novidade. Tem muita gente que não sabe. Né? Não tem
pena de morte no Brasil? Existe sim. Sim. Existe, está prevista, está na Constituição e vai estar também no Código Penal Militar, mas é somente em crimes de traição em tempos de guerra. Então, assim, é bem específico. Inclusive é por fuzilamento, é isso? Sim, sim. A forma como vai ser executada, né? A pena capital, ela é prevista no Código Penal Militar. Né? Então, essas peculiaridades, elas naturalmente tornam aquele diploma legal muito rigoroso. Mas em tempo de paz, e é isso que nos interessa aí, nós vamos perceber que há um número, centenas de crimes, que são crimes militares próprios. O que significa isso? Eles são próprios dos militares. Eles ocorrem só na caserna. Eles não alcançam o civil. Né? Então, aí você citou alguns, né? O abandono de serviço, o dormir em serviço, o descumprimento de missão, a embriaguez em serviço, o desrespeito a superior, veja. Né? Eu citei aí 4, 5 exemplos que, veja, não existe no Código Penal Comum. Então, veja, o fato da existência desses crimes que são próprios dos militares já torna o diploma penal militar mais rigoroso, porque ele tem crimes que não existem para os civis. Agora, nós temos uma gama de crimes que são comuns aos dois códigos, o penal comum e o penal militar. São os denominados crimes impropriamente militares. Então, o furto, o roubo, o homicídio, a lesão corporal, que são próprios aos dois. Agora, a legislação no Brasil, ela caminhou bem, e de 7 anos para cá, né, nós tivemos a Lei 13.491/17, então já estamos aí com um pouco mais de 7 anos dessa lei, e ela reformulou, ela revolucionou o crime militar no Brasil e torna possível, melhor dizendo, um crime comum sendo um crime militar, desde que praticado pelo militar em serviço ou em razão das funções. E a categoria que eu batizei nos trabalhos científicos, jurídicos, como crimes propriamente militares. Então, veja, hoje a concepção de crime militar, ela envolve todos os crimes comuns. São os crimes militares por extensão. Se a gente for dividir, crimes próprios, crimes impróprios e crimes militares por extensão. Então, mas respondendo a sua pergunta, né, que foi muito boa, a ideia de que o Código Penal Militar é mais rigoroso, nós podemos afirmar que sim. E eu vou dar um fundamento, esse é inequívoco, né, porque falei, né, mas eu quero um argumento. Veja, o Código Penal Militar ele não tem os benefícios da legislação comum, do Código Penal Comum ou das leis extravagantes, né? Código de Trânsito Brasileiro, né? O crime organizado, enfim, aí tal, uma gama a lei de abuso de autoridade, etc. Tal. Veja, no âmbito militar, nós não temos a possibilidade do tratamento diferenciado para crimes de menor potencial ofensivo. Isto faz a diferença, porque a maioria dos crimes no Brasil são crimes pequenos, né? E a Constituição veio e autorizou uma fórmula de solução consensual, né? Então você não precisa do processo, né? O sujeito ele troca o processo por uma suspensão ou para o pagamento de multa, né, numa situação prévia de acordo com a vítima, etc. Tal. Isso não existe na área militar. Então veja, se nós pegarmos, e vamos para o caso concreto, você pega a lesão corporal, você pega uma ameaça, você pega uma injúria ou uma calúnia, que são todos crimes no Código Penal Comum de pequeno potencial ofensivo, e eles existem de igual maneira no Código Penal Militar, mas veja, o benefício para o crime comum ou para o civil
não existe no âmbito do Código Militar. É proibido, a Lei 9.099 é proibido de sua aplicação. Hoje você tem, por exemplo, o acordo de não persecução penal, né? E você, como um bem-sucedido advogado criminal, aí, tribuno de faz júri, bastante. Sabe a diferença que isso faz. Por exemplo, o acordo de não persecução penal, ele existe para os crimes comuns, mas ele não existe para os crimes militares. Então, naturalmente, essa legislação ela vai se tornar mais rigorosa, porque você não tem o mesmo tratamento, o tratamento tênue, né? Até um acordo que pode existir no âmbito comum, né? Então, nós podemos afirmar, assim, que ele é mais rigoroso. Eu vou me arriscar e trazer um outro fundamento, professor, que por que é mais rigoroso o Código Penal Militar? Porque se espera mais do militar. A gente coloca a nossa segurança, eu civil, eu comum, coloco a minha segurança na mão dele. E se de repente ele se torna um bandido, se torna um traficante, se torna no crime organizado, a traição que ele faz é muito maior, né? Então a responsabilidade que ele carrega na farda e ele deixar isso de lado para ser um delinquente, isso tem que ser pesado, só pesado de forma diferente daquele que não assumiu isso, né? Se você me permitir, professor Renan, e aqui o nosso doutor Felipe pode contribuir muito com essa ideia, né? A gente dividir aqui o doutor Felipe foi soldado na Polícia Militar, foi oficial na Polícia Militar, hoje é advogado. Então tem uma bagagem aí das mais expressivas, né? Mas veja só, um outro argumento que é muito pesado, né, para a gente convencer mesmo aquele que ainda não está convencido, né? Veja, no âmbito dos crimes militares você não tem o Instituto da Fiança. O que significa dizer? Qualquer crime militar, qualquer crime praticado pelo militar, pode implicar, no caso concreto, o recolhimento dele ao presídio militar. Veja, esse fato não vai acontecer em relação ao civil. Exatamente porque nós temos crimes de pequeno potencial ofensivo, etc. Então, o doutor Felipe, que atua na área militar, tem essa bagagem, né? Pode falar de quantos crimes aí que ele defende, hoje como advogado, que se fosse defender na justiça comum, ele teria uma outra solução mais tendo, né? Então, a questão desse rigor da legislação militar, ela está umbilicalmente ligada à questão de hierarquia e disciplina. Né? Por que a legislação tem que ser rigorosa? Veja, se o militar ele anda armado, ele tem uma autorização para andar armado, para proteger as pessoas, ele não pode se desviar deste dever, né, para cometer outras infrações. Então, a fiscalização em relação ao militar é muito rigorosa, né? Daí envolve a questão de disciplina e hierarquia. A prisão do militar, e aí a gente vai dividir isto em área disciplinar e área criminal. Pequenos deslizes já implicam em prisão disciplinar. Então, veja, se o sujeito chegou atrasado, descumpriu a função, faltou o serviço, ele vai responder segundo o regulamento disciplinar. Nós estamos falando dentro da caserna. Agora, os casos mais graves irão à Justiça Militar e serão contemplados no próprio Código Penal Militar. Esse regime disciplinar é o famoso RDPM, que também é matéria aqui na pós, que ser advogado militar e não saber o RDPM, você não é advogado militar. Tabacaria Hookah. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Hookah, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Hookah e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Você que se interessa pela lei de abuso de autoridade, seja porque é autoridade, é um agente da segurança pública ou de qualquer entidade, ou porque você
é operador do direito e precisa aplicar essa lei, para punir alguém, para processar alguém, ou ainda porque você é uma pessoa que quer saber os seus direitos e você, se não for autoridade, você pode ser vítima da lei de abuso de autoridade. Aliás, até a autoridade pode ser vítima de alguém superior e hierárquico dele. Então é sempre importante você ter domínio dessa lei. E é nesse curso leideabusodeautoridade.com.br explicamos do primeiro ao último capítulo tudo que funciona nessa lei, tudo é determinado. Todos os artigos explicados e comentados pormenorizadamente. Entre leideabusodeautoridade.com.br e entenda o que eu estou dizendo. Felipe, perguntando para você agora, a sensação, a gente que atua bastante nas redes sociais, a sensação que eu tenho, não sei se é porque eu sigo isso e vejo, né, e me oferece mais isso, mas a sensação é que está aumentando muito o crime praticado por militares. Toda hora a gente recebe vídeos de alguém descumprindo algo, sendo truculento demais, acontecendo alguma coisa. Você tem essa sensação também e a que você atribui isso? Olha, essa sensação, eu acho que todos têm, mas eu acho que é um pouco mais midiática. Eu vejo a seguinte situação. Um dos principais motivos que aumentou o número de crimes militares, até foi citado pelo Dr. Roth, é a própria promulgação da Lei 13.491, né, que ampliou o rol de crimes militares. Então a gente já tinha uma percepção diferente, né? Quando eu trabalhei na corregedoria ainda não tinha sido promulgada, então já aconteceu de eu ter que abordar uma viatura e você acha condutor embriagado, por exemplo. Isso já aconteceu, infelizmente. Você vê o policial embriagado e ele tinha abandonado o posto. Então a partir do momento a gente fez 2 inquéritos. A gente foi para a corregedoria para fazer o inquérito de abandono de posto e depois teve que apresentar na delegacia para fazer o da embriaguez. Isso com essa lei mudou, então tudo virou crime militar. Então eu acredito, o Dr. Roth pode falar com muito mais propriedade que eu, que o TJM ficou mais abarrotado de processos por conta dessa mudança. Né? Não, a observação é muito correta tal. Na verdade, com a Lei 13.491/17, houve um ganho de trabalho, um volume de trabalho para a Justiça Militar, porque a matéria que era da Justiça Comum foi subtraída para a Justiça Militar. Então, tanto no âmbito federal como no âmbito comum, né, houve uma elevação de trabalho, não só no Poder Judiciário, mas também na atividade de polícia judiciária militar. Porque da mesma forma que você tem um delegado de polícia lá no DP, você tem um delegado de Polícia Federal lá no Departamento de Polícia Federal, que vão apurar os crimes correspondentes, comuns, você tem no âmbito da caserna o delegado de Polícia Judiciária Militar, para apurar os crimes militares. Então, houve um acentuado crescimento de trabalho, não só na Polícia Judiciária Militar, mas também em todo o Poder Judiciário. Aí, só para completar, para finalizar, aí além dessa questão, eu vejo que, sem mencionar as próprias narrativas políticas que querem demonstrar isso de uma forma mais acentuada também, acho que o aumento da tecnologia contribui muito. Que hoje em dia, há 10, 15 anos atrás, no tempo que o Dr. Roth era da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, não tinha câmera em todo quanto é lugar. Então ficou muito mais fácil trazer para a mídia. Né? O próprio policial está com a câmera hoje em dia, né? Então ficou muito mais fácil trazer isso para a mídia e divulgar com aquela sensação de que todo mundo comete crimes. O que não é verdade. Isso está muito longe da verdade, a gente vê isso em estatística, mas na notícia não vai colocar o policial que age certo, né? Vai colocar realmente o policial que agiu errado e dá para mostrar e sensacionalizar o país todo. Né? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Esse programa, ele tem muito assunto. E a gente vai vamos encerrar esse programa, esse episódio agora e retornaremos na semana que vem, ainda com o mesmo corpo aqui de convidados, porém, vamos falar sobre a atuação do advogado na justiça militar, que torna ele bom, que torna ele ruim. Vamos falar sobre a body cam, que é aquela câmera na farda, né, no fardamento, a exigibilidade dela, a inexigibilidade, tema aí do governador aí que a gente vai trabalhar também. Vamos falar mais sobre a pós-graduação nossa, vamos falar sobre as dificuldades do advogado militar, enfim. Não perca o próximo programa, onde vamos abordar também esses temas da justiça militar. Até a próxima, ilustres!
Você que nos assiste, que gosta de Tribunal do Júri, eu convido você a conhecer o nosso curso online nojuri.com.br. Esse curso vem trazer você desde o momento do recebimento do cliente, do inquérito policial, do flagrante, até o momento da sustentação na fase do júri e também recursos. Portanto, é um curso completo para você que está ingressando no mundo aí do Tribunal das Lágrimas, da porfia dos argumentos, e você vai então ter domínio de muitas ferramentas, 11 ferramentas, que todo tribuno de sucesso conhece e pratica, aumentando muito a chance de sucesso no seu júri, nojuri.com.br. Eu quero falar com vocês sobre o despachante piloto. O despachante piloto tem mais de 20 anos de tradição, já está aqui na região de Americana, atendendo aos seus clientes, e é um lugar onde você vai entregar o seu documento, a sua carta para fazer a sua renovação, e você não vai ter dor de cabeça, vai resolver isso com muita tranquilidade. Então isso é uma vantagem, não vai pegar fila, não vai ter nenhum tipo de embaraço e vai resolver o seu problema sem dor de cabeça, com o despachante piloto. Mais informações, siga nossas redes sociais e entre em contato. Você que quer adoçar a sua vida, que quer um doce de qualidade, seja na sua casa como sobremesa, ou seja até para um evento, conheça Amor por Bombons. Segue aqui esse @ no Instagram. Amor por Bombons vai ter uma variedade de sabores, não só de trufas, como também brigadeiro de pote, maracujá com brigadeiro, doce de limão com brigadeiro. São todos fantásticos e ainda serve para você que quer uma segunda renda, quer ganhar um valor extra. Conversa, manda sua mensagem lá no Amor por Bombons e veja como funciona para você comprar e revender. Seja uma revendedora Amor por Bombons. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. L3 Marketing, nosso querido Leonardo Lameirão Lima, por isso L3. Esse é o cara para fazer toda a assessoria que você precisar para sua empresa, seja uma questão de publicidade, seja uma questão de agência, seja até questões de tráfego para você que faz o seu impulsionamento na rede social chegar até o público que você precisa chegar. Nada adianta você ficar jogando no meio do mar, você precisa saber pescar no aquário, é o que o Leonardo sabe fazer. Conversa com ele, L3 Marketing vai resolver o seu problema com um investimento justo. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência, você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto,
Vá, faça uma visita na RUCA e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Você que se interessa pela lei de abuso de autoridade, seja porque é autoridade, é um agente da segurança pública ou de qualquer entidade, ou porque você é operador do direito e precisa aplicar essa lei, para punir alguém, para processar alguém, ou ainda porque você é uma pessoa que quer saber os seus direitos e você, se não for autoridade, você pode ser vítima da lei de abuso de autoridade. Aliás, até a autoridade pode ser vítima de alguém superior e hierárquico dele. Então é sempre importante você ter domínio dessa lei. E é nesse curso leideabusodeautoridade.com.br explicamos do primeiro ao último capítulo tudo que funciona nessa lei, tudo é determinado. Todos os artigos explicados e comentados pormenorizadamente. Entre leideabusodeautoridade.com.br e entenda o que eu estou dizendo. Já está muito claro que a pessoa que não sabe se comunicar em outros idiomas é carta fora do baralho do mercado de trabalho. Então, se você quer se capacitar com excelência, eu indico para você a Excellent Global Idiomas. Essa escola de inglês e espanhol, ela vai te capacitar, te dar os instrumentos necessários para entrar no mercado de trabalho, para conseguir uma melhor posição na sua empresa, para poder crescer até como ser humano. Já sou formado em inglês e espanhol e digo que é uma forma de você se aprofundar na cultura de outros países. Então, é um conhecimento fantástico. Você que não tem nenhuma atividade nova, recomendo também que faça um curso e aprenda uma língua nova. Realmente é uma forma de você crescer, se aprimorar e ainda abre a possibilidade de fazer viagens mais interessantes. Portanto, fica a recomendação: Excellent Global Idiomas.